Oi, gente, pessoal do terceiro ano. Estou aqui para, primeiramente, desejar que vocês estejam bem, juntamente com os familiares de vocês, né? Estamos passando por essa situação difícil de pandemia que nós não esperávamos. Eu mesmo, nessa idade que estou, né, bem mais do que a de vocês, mas eu nunca passei por uma situação igual a essa. Mas eu estou aqui porque primeiramente eu pensei em fazer uma videoconferência, dessas que fazem ao vivo. Só que como muito aluno não tem internet, não tem acesso à internet, eu ia precisar estar repassando para os grupos, tá certo? Então eu resolvi fazer essa videoaula, dando uma corrigida no assunto que foi passado. Ontem completou 30 dias, nós estamos sem aula presencial. Então, estamos com um mês, né, sem aula. E eu passei apenas um assunto para vocês. Cada turma, primeiro, segundo e terceiro ano, eu passei um assunto só, para vocês lerem as páginas, né, estudarem e responder às atividades. Agora eu vou dar uma corrigida, né, e também dar uma revisão no assunto. E essa semana, a partir de amanhã, dia 20, serão as disciplinas de Ciências Humanas, incluindo Biologia, Física e Química. E será um novo assunto para vocês fazerem do mesmo jeito, estudarem, responderem. E quando for na próxima, eu também estarei gravando outro vídeo para fazer o que eu estou fazendo agora, tá certo? Então, o assunto que eu passei para vocês foi herança de grupos sanguíneos na espécie humana. Então, foram dois sistemas. Sistema ABO, como é chamado, sistema de sangue, e o fator RH. Porque todos nós humanos, nós temos um tipo de sangue e um fator negativo ou positivo. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre o sistema ABO, que é dividido em 4 grupos sanguíneos. Tem pessoas do grupo A, pessoas do grupo B, grupo AB e grupo O, que é chamado O positivo ou negativo. Agora, essa parte de negativo e positivo já é o fator, que eu vou falar depois. Então, o que é o sistema ABO? Diz aqui que no início do século XX, o médico austríaco Carl Landstein verificou a existência de incompatibilidade sanguínea entre certas pessoas. Então, ele observando, quando ele juntava o sangue de uma pessoa, as hemácias do sangue, com o plasma de outro, acontecia que alguns faziam aglomeração, formavam uns grumozinhos, como se fosse uma coisinha coalhadinha, aquelas bolinhas. E outros não, ficava aquela substância homogênea. Então, ele observando isso, ele resolveu estudar e descobriu que aqueles grumozinhos que eu estou falando eram as pessoas que tinham o sangue que não era compatível com o outro. A partir daí, surgiu a ciência que estudou e está descrita aí no livro que é chamado Sistema ABO. O sistema ABO, ele também tem em sua genética a composição, né, de letras. Que estão nessa tabela 1.5 da página 30, que é onde começa o assunto. Aí, temos aí a tabela 1.5 falando sobre aglutinogênios e aglutininas no sistema ABO e os grupos A, B, AB e O. Então, aí eu mandei vocês estudarem essas páginas, mas eu não vou me alongar muito nisso aqui. Eu vou agora passar para o fator RH, para dizer o que é o fator RH para vocês, que eu acho que eu creio, espero, confio que vocês estudaram o assunto. Além do mais, mandei vídeo para vocês, uma videoaula sobre o assunto e ainda mais um videozinho pequeno mostrando os grupos sanguíneos, com quem eles são compatíveis, com quem eles não são compatíveis. Mandei 2 vídeos para vocês, além de dizer qual eram as páginas e as atividades para vocês estudarem. Então, o sistema RH ele foi descoberto na década de 1940, também pelo mesmo médico Landstein. E ele descobriu através de uma macaca chamada Rhesus. O nome de Rhesus é RHESUS. A partir do nome dela, por isso ficou sendo chamado fator RH. Se a pessoa é positiva ou se a pessoa é negativa. Então, aqui na página 31 também tem uma demonstração
né, uma gravura mostrando que foi tirado da macaca reus, foi aplicado num coelho para fazer o teste, né, uma cobaia, né, e aí mostrou como foi que ficou esse fator nas lâminas que estão ao lado aí, que são aquelas lâminas que são usadas nos microscópios. Então é como eu falei, vocês viram aí os tipos de sangue humano. Aí tem o RH positivo e o RH negativo. Negativo porque não tem aglomeração. Ele é homogêneo. Podem ver nas duas lâminas. Ó. Reação positiva tem uns grumozinhos, como umas bolinhas. Reação negativa ele fica mais homogêneo, entendeu? Então aqui foi descoberto o fator também. Então, depois tem aquela parte de quem pode doar para quem não pode doar para quem. Aí no livro tem falando sobre isso, eu não vou ler para não me alongar, mas vou falar um pouco sobre isso. Então existe, nos 4 grupos, existe um doador universal e um receptor universal. O doador universal é o O negativo. Por quê? Porque como ele não tem presença de aglutinogênio no sangue, o fator negativo, O negativo, ele pode doar para todos os grupos. Pode doar para o O mesmo, tanto positivo como negativo. Pode doar para o A, para o B e para o AB. Então, ele é chamado doador universal. O O negativo. Já o receptor, que é quem recebe, é o AB. O AB, ele pode receber de todos os grupos, porém, ele só pode doar para o grupo dele. Entendeu? Então, existe o receptor, que é quem recebe, universal, e o doador universal. Doador universal é quem? O negativo. Receptor universal é o AB, pode receber de todos os grupos. Ele é bem-aventurado, né? Porque ele pode receber de todos os grupos. Porém, ele só pode doar para o grupo dele, certo? Mas o que eu quero falar para terminar e corrigir a atividade de vocês é sobre uma doença chamada doença hemolítica do recém-nascido, que tem as siglas aí no livro DHRN, também chamada eritroblastose fetal. E eu vou falar como é que isso acontece, não vou ler no livro, vou só falar para ficar mais rápido. Acontece o seguinte, se a mulher ela tiver o sangue negativo e o esposo dela pode ser positivo e ela negativo, né? Então, a criança que ela vai ter pode receber o fator dela negativo, mas pode também receber o fator positivo do marido. Então, na hora do parto, do primeiro parto da mulher, ela não vai ter problema nenhum. A criança não vai ter problema nenhum, ela não vai nascer com eritroblastose fetal. Porém, ela vai deixar anticorpos lá dentro do corpo da mãe dela, do fator positivo que ela não tem no sangue dela. A mãe não tem porque ela é negativa. Então, como vocês podem ver na página 32, tem até a demonstração de uma mulher grávida aí. Quando o bebê foi tirado, ficou uns anticorpos aí, RH positivo, dentro do organismo dela. Esse fator fica guardado lá no organismo dela, o fator positivo, que não é dela, foi do bebê. O bebê transmitiu na hora do parto. Quando ela for ter um segundo filho, para que ela não transmita esse anticorpo para essa segunda criança, ela precisa tomar uma medicação injetável, que existe no Brasil e no mundo, para evitar. Se ela não tomar, ela vai transmitir para a criança esses anticorpos, e aí essa criança pode nascer com essa doença, eritroblastose fetal, que é uma doença que atinge o fígado, que a criança pode nascer com problemas seríssimos, pode levar até a morte. Como ela atinge o fígado, a criança, quando tem essa doença, ela fica com os olhos muito amarelados, que é chamada, aqui no Nordeste o povo chama tiriça, mas a palavra não é tiriça, a palavra é icterícia. Os olhos muito amarelados, certo? E a criança, além disso, vai ter outros problemas acarretados disso, que pode ser tratado, mas que também pode levar à morte. Então, para isso, vocês podem ver que na mesma página abaixo, a mulher está aí recebendo uma injeção na hora de ter o filho. Por isso é importante a gente saber o fator, o tipo de sangue. O meu eu sei, é A positivo.
se eu tivesse um filho, já não correria esse risco, porque como eu sou positiva, se as minhas filhas fossem negativas, elas não iam transferir esse anticorpo para mim, porque era negativa. E se fosse positivo, também não, porque era igual o meu. Mas quem é negativo precisa ter esse cuidado de saber o tipo de sangue, porque se não pode ocorrer esse problema aqui, chamado dessa doença eritroblastose fetal. Para você, quem não leu o livro, eu acredito que todo mundo leu, viu, minha gente? Eu sei que vocês leram, não é possível. Mas se não leram, vão no livro e leiam, porque é super importante, tanto para a saúde física de vocês, como das pessoas que vocês amam, das pessoas que vocês gostam. E mesmo as que vocês não amam, né? Porque a gente deve amar até os inimigos, como a Bíblia diz, né? Eu não estou ensinando a Bíblia não, mas deixa eu dar esse toquezinho aqui. Então, a gente tem que se prevenir, tem que se cuidar. Deus está acima de tudo e de todos, mas como no coronavírus está avisando, nós também temos que fazer a nossa parte. Por isso é importante saber a tipagem sanguínea, é um exame super baratinho, todo laboratório faz, certo? O Prontolab aí pertinho da escola faz, tá certo? Principalmente quando você vai ter filho, no pré-natal, a primeira coisa que o médico pede é isso mesmo, tipo de sangue, né? Porque precisa tapar de tudo, além de outros. Mas se você não tem filho, nem deseja ter, também é importante, porque no acidente, Deus já defenda, você aconteça, você vai precisar receber sangue, ou mesmo você queira doar, você vai ter que saber qual é o seu tipo de sangue, né? Por exemplo, quem trabalha em trabalho de risco, como bombeiro, por exemplo, policial, todos eles têm que ter na carteira deles o tipo de sangue que eles têm. Porque não é emergência, eles não dá tempo e fazer exame para saber o tipo de sangue. Eles já tem que doar na hora para socorrer uma vítima, né? Tá certo? Outra coisa, gente, antes que eu esqueça, essa aula que eu tô fazendo por vídeo para vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, queiram me fazer alguma pergunta, vocês podem fazer lá no grupo Classroom mesmo, viu? No aplicativo. E se não tiverem, pode ser pelo WhatsApp, tá bom? Vocês podem mandar para o monitor a pergunta, o monitor manda para mim, eu respondo. Depois disso, vê as atividades. Até que teve umas pessoas de algumas turmas que perguntaram, porque eu tinha passado só essa da leitura, né, da ciência e cidadania, que tem por título Sistema ABO e Transfusões Sanguíneas, que era para vocês lerem o texto e responder o guia de leitura, de 1 até o 7, tá certo? Aí depois eu vi que eu não tinha passado outro exercício referente a esse assunto. Eu mandei depois o outro exercício, revendo conceitos, fatos e processos. O guia de leitura eu não vou corrigir, até porque tem muitas questões que são até pessoais e grandes, certo? Mas eu mandei para vocês e, como eu disse a vocês, né? Teve alguém que mandou foto para mim, algumas pessoas mandaram, mas não adianta escrever e mandar foto, porque não dá para entender. Então, a partir de agora, guia de leitura, vocês não vão digitar para mandar para mim, porque eu não vou exigir isso de vocês, é muita coisa. Mas as atividades de objetiva, que são só as respostas, as perguntas vocês não vão copiar. Eu quero que vocês digitem, como eu já falei, mandem no aplicativo, tá certo? De todo mundo, com as respostas, nome e série. E não coloca apelido, não. E nem esses nomes que vocês às vezes usam na rede social, não, porque aí fica difícil para mim colocar o visto na planilha, tá certo? Qualquer coisa, se estiver diferente no aplicativo, você coloca embaixo seu nome correto, como está na matrícula. Porque do jeito que tiver na matrícula, está na planilha para poder eu colocar seu ponto, viu? Então, agora, gente, eu vou corrigir a segunda atividade, que foi essa, revendo conceitos, fatos e processos desse assunto que foi passado, né? Sistema ABO e fator RH, de transfusão de sangue, de ter que tipo de sangue é, a genética do sangue, né, que tem aquelas letrinhas, izinho, vocês viram lá na tabela, certo? Então, gente, foram muitas questões, 24 questões, porém todas de fácil resposta, de pequenas respostas, tá certo? Aqueles exercícios que vocês respondem super rápido. E agora que estão em casa, né, tem muito tempo. Eu sei que não vai precisar, eu ainda tá repetindo, faça o exercício, porque agora essa semana já é outro assunto. Tá certo? Eu vou fazer desse mesmo jeito. Mandar escrito no aplicativo
Quem não tiver, a monitora vai mandar no grupo da sala escrito o que é que vocês vão fazer e depois a gente faz dessa forma. Em vídeo aula eu vou revisar e vou corrigir, ok? Então vamos lá para a gente terminar. Então, a questão 1, a resposta é a letra C. A questão 2, letra B. 3, letra B. 4, letra B, letra A, aliás. 5, letra C. 6, letra D. 7, A. 8, A. 9, C. 10, B. 11, A. 12, letra D. D de dado, viu? D de dado. D de doar sangue, viu? Se puder, doe sangue. 13, letra D, também de doar sangue. 14, letra C. Letra C. 15, letra A. 16, letra B. 17, B. 18, C. 19, A. 20, D, de doar sangue. 21, C. 22, D. 23, D. Tem muito D, né? Acho que eles escolheram exatamente por isso, porque doar sangue é um ato de cidadania e também um ato de amor pelo próximo, né? Eu fui a 22, não foi? 22D, 23D, 24, B e terminou. 24B, de coisas boas, certo? Então, eu desejo tudo de bom para vocês, que nós possamos continuar estudando enquanto estiver nessa quarentena, aproveitar, porque vocês, terceiro ano, vocês vão enfrentar Enem, vão enfrentar vestibular, vão ser doutores, vão ser advogados, vão ser o que vocês quiserem ser. Basta vocês querer pedir a Deus. 2 coisas eu deixo para vocês aqui. Fé em Deus, oração para sairmos dessa todos com saúde e que faça a sua parte, né? Fique em casa, só saia se for necessário e que, se possível, da casa saia, porque nós estamos vendo os casos em Pernambuco estão muito altos da doença coronavírus. Ela já mostrou que não é de brincadeira e que até agora ainda não apareceu vacina. Então, nós não estamos imunes. Vamos pedir a Deus para não chegar na nossa cidade. Mas vamos tomar as medidas precatórias, as medidas preventivas, precatórias. As medidas preventivas, né? Porque prevenção vem de quê? Não é depois que a pessoa pegar. É se prevenir para não ter, né? Então, não sair de casa e fazer tudo que o Ministério da Saúde tem mandado, mas primeiramente pedir a Deus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé, e o poder está nas mãos dEle para deter esse vírus na hora que Ele quiser. Nós estamos na palma das mãos de Deus. Ele faz da gente como Ele quiser. Então, nessa fé, nessa esperança, eu peço a vocês, orem, peça a Deus e faça a sua parte. Fique em casa e vamos passar e voltar em nome de Jesus, tudo com saúde e alegria, tá certo? Tudo de bom para vocês, para os familiares de vocês, muita paz, muita saúde. Fiquem com Deus e beijo, viu, gente? Tchau.